Olá, boa noite para todas e para todos que nos acompanham, aos nossos convidados que estão aqui conosco hoje. Está começando mais um encontro do Universo IPA 2021. Sou a professora Valéria De Luca, coordenadora dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda e de turismo do Centro Universitário Metodista IPA. Estamos aqui num happy hour virtual para bater um papo muito especial sobre jornalismo e sobre publicidade e propaganda. Afinal de contas, a comunicação não é apenas uma profissão, uma área do conhecimento. Ela é a profissão do presente e do futuro. E para falar sobre isso e muito mais, aqui na nossa mesa de bar, está comigo, né, que vai me ajudar na condução desse debate, o meu colega, professor, jornalista Fábio Berti, e os nossos dois convidados de honra, os gaúchos Flávio Fachel e o Carlos Kober. Vou falar e apresentar rapidamente os nossos convidados, para que vocês saibam, né, um pouco da trajetória de cada um deles, e depois, durante a nossa conversa, nosso bate-papo, eles também vão ter muitas histórias bacanas para estar contando para vocês. Então, o Flávio Fachel é jornalista, formado em comunicação social pela PUC, foi repórter da TV Amazonas, afiliada da Rede Globo, também foi correspondente da Rede Globo em Nova York, e em 2001 recebeu o primeiro prêmio ESSO de telejornalismo, um trabalho feito em equipe com a série Feira das Drogas. E atualmente o Fachel é apresentador e editor executivo do Bom Dia Rio. Tudo bem, Fachel? Bem-vindo ao IPA. Olá, é muito legal estar aqui com vocês. Abraço para todo mundo. Tomara que seja um momento bacana. Vamos trocar algumas ideias aqui. Vai ser sim, com certeza. O nosso outro convidado também, gaúcho, Carlos Kober, publicitário, jornalista, diretor artístico e roteirista, foi professor da FAMECOS e foi um dos pioneiros da Videopuc, a primeira produtora universitária do país, e um dos criadores do SET Universitário, né? Prof. Fábio, a gente sabe muito bem quantas histórias alunos de comunicação têm para contar sobre SETs universitários, né? Hoje, o Kober é diretor artístico junto à Rede Globo e atua em diversos projetos. Junto com o Fachel, eles ministram a oficina de reportagem para TV e novas mídias no Rio de Janeiro, e quem sabe a gente consegue trazer isso aqui para o Rio Grande do Sul, esse evento, essa oportunidade aqui também para os nossos alunos e para os nossos estudantes do Sul. E o mais importante sobre o Carlos é que ele é ex-aluno do Colégio IPA. Faz pouco tempo isso, né, Carlos? Mas ele fez muito barulho nesses prédios históricos da nossa instituição. Boa noite, Kober. Boa noite, pedindo para ser breve, só quero dar uma explicação aos nossos queridos áudio, vídeo, audiência multi, né, IPA, que eu estou com duas entradas aí na live, uma está sem vídeo. Não é porque eu sou espacioso, nem porque eu sou muito grande, é por uma questão técnica apenas, tá? Então, vocês estão me ouvindo o áudio por um lugar e o vídeo pelo outro. Então, é muito bacana estar de volta ao IPA, tá? Quase que eu cantei aqui o hino, tá? E quase que eu fui até o campanário dar 10 badaladas, mas isso aí a gente deixa para depois. Muito bacana, e estamos aqui para o que der e vier. É só perguntar, pessoal. Pergunta que a gente responde. Obrigada, tenho certeza que vai ser um encontro e tanto, né? Mas antes da gente iniciar a nossa conversinha, eu preciso dar alguns recados bem importantes, né? Final do ano está chegando, a galera está terminando, ou já terminou o ensino médio, e quem está super interessado em aprender mais, buscar novos conhecimentos e quer entrar na universidade, eu tenho algumas informações bem importantes. O IPA, solidário com todo esse momento difícil que a gente está vivendo, entendendo a crise econômica que a gente está passando, e por acreditar que a educação de qualidade é o melhor caminho para melhorar uma sociedade, ela está com matrículas apenas pelo valor de apenas R$ 149,00 para todos os cursos da instituição. Nós temos mais de 15 cursos em todas as áreas do conhecimento, e a próxima mensalidade fica só para fevereiro de 2021. Se você estuda em outra instituição e quer vir para o IPA, recebe 55% de desconto em todo o restante do curso quando faz a transferência. Para os calouros, essa galera que está chegando, se você conhece um professor ou um funcionário, ele pode te indicar para ser um acadêmico do IPA, e aí tu ganha 40% de desconto em todo o curso. Não é sorteio, não precisa passar por nenhuma seleção. Conhece?
ganha o desconto. 40% de desconto em todo o curso. Agora, se você não conhece nenhum professor, nenhum funcionário, não tem problema. Entre em contato com a TAC, a Central de Atendimento ao Calouro, fala com a Carola, fala com a Ananda. As gurias são feras e elas vão te ajudar a conquistar esses incentivos que vão te tornar um estudante do ITA. O nosso vestibular ele é permanente, você pode fazer a prova online ou apresentar sua nota do Enem. Está curioso, está interessado? Acesse o nosso site ipametodista.edu.br ou liga, manda um WhatsApp no 984077965. A Tanise, que está nos dando apoio no backstage, vai colocar todas essas informações para vocês no decorrer da live, para vocês buscarem informações se acharem necessário. E um último recado, o Fachel vai sortear 3 exemplares do livro Dicas de Telejornalismo. A gente vai colocar um link aí nos comentários. Você se inscreve nesse link, a Tanise vai estar colocando para a gente esse link aí, e aí você vai poder participar desse sorteio. Certo? 3 exemplares do livro do Fachel, Dicas de Telejornalismo, que tem um prefácio muito nobre, né, da nossa colega Alice Urgui. Muito bem, acabamos com todos os recadinhos, né, recados dados, seguimos. Prof. Fábio, Flávio, Carlos, vocês sabem que a pandemia nos obrigou a mudar muitas coisas na nossa rotina, e a forma como as nossas atividades são desenvolvidas. Então, a gente está morrendo de saudade das nossas aglomerações lá na praça de alimentação, no campanário, nos eventos que a gente organiza pelo multiverso, nas nossas saídas de campo, das atividades com as instituições que nós somos parceiros. Então, a gente separou bem rapidinho, não vou tomar muito tempo dos nossos convidados, não, alguns desses registros para matar um pouco da saudade, despertar a curiosidade de quem não nos conhece, e que está a fim de fazer um curso de qualidade na área da comunicação. Denise, consegue mostrar aí para a gente? Então, tá. Então, pode passando para nós, olha só. Primeira imagem, laboratório de rádio, lotadinho, aula do Prof. Fábio, nem deu para reparar que aquele ali de vermelho é o Prof. Fábio, as nossas aulas nos laboratórios, com convidados, próxima foto tem aí o Carlos Guimarães, né, Prof. Fábio, se não me engano, né, atividades no laboratório de foto, no Universo IPA do ano passado, todo mundo junto, agrupado, ai, que saudade disso. Mais adiante, o que a gente tem, Tanise? Olha aí, a nossa praça de alimentação. Fachel, quando tu vier aqui, vou te levar para comer enroladinho de salsicha e batata frita na praça de alimentação, que é o cardápio preferido da galera. Os nossos eventos, o Exchange, nossos livros lançados na Feira do Livro, Kober e Fachel, os nossos alunos produzem artigos incríveis que a gente transforma em livros e faz questão de fazer a sessão de autógrafos na Feira do Livro. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar todo mundo vacinado de volta na praça. Pode passar, Tanise. Os nossos parceiros, na primeira foto, com o nosso querido Leão, né, da Coragem, do Instituto do Câncer Infantil, nosso grande parceiro, fazemos muitas atividades bacanas. Essa galera toda no campanário ali, Kober, o campanário, mata a saudade aí, ó. O pessoal do CIE, do projeto do programa Cidadania Italiana, que nós recebemos várias vezes no ano, em várias atividades no nosso campus. Olha que legal, essa foto grande aqui é de uma campanha que vai ser lançada agora essa semana, Eu Sou Respeito. Fica ligado nesse nome. Essa campanha, ela começou aqui no Rio Grande do Sul, com o Ministério Público daqui, e agora ela foi abraçada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e é uma campanha que está sendo produzida pelos nossos alunos aqui, professor Alex, que coordena todo esse projeto lindo, que envolve várias disciplinas. A nossa galera aqui em dia de banca de TCC, em saída de campo. Pode passar, Tanise. Ah, que saudade desse povo. Ali, ó, a melhor hora de todas, né? Mas que fica aquela saudade zona depois da saída. Essa é a primeira turma de formandos do jornalismo. Essa foto maior. Aqui uma galera da PP. Por favor, pode passar. Eu ali toda boba Dinda, né? Olha aí, esse povo gosta de comemorar e de comer. Não sei se vocês já repararam isso, né? Aqui a gente esperando o Enad, esperando as batatas fritas na praça e esperando o Bento, o filho da Bruna, que a gente fez uma festa para ela, um chá de bebê na aula, foi muito bacana. Pode passar, por favor. Nossos premiados, né? Amanhã tem Prêmio Ari. O Kober já foi condecorado com a medalha, né? Na última semana. Agora a gente tem as premiações do ano de 2020,
e a gente está lá concorrendo de novo, se Deus quiser, vamos levar em documentário, com trabalho produzido e orientado pelo professor Léo, a nossa Ju ali, que ganhou o prêmio Lutzenberg, o João e o Alio bombando nos eventos, um pouquinho da nossa produção, né, dos nossos projetos, dos nossos eventos, do material que a gente veicula lá no Multiverso, na página do Multiverso. Pode passar, querida. E é isso, né? A nossa campanha que está no ar aí do IPA para a Vida, quem entra no IPA, né? O Kober sabe melhor do que isso, do que eu, né? Fica aqui no DNA, né? Nós somos feitos de várias vozes e uma delas é a tua. Tem para o IPA, saudade boa de lembrar. Né? Eu sei que o Kober, ele tem um monte de história do tempo do colégio do IPA. Por isso que eu já vou fazer um convite ao vivo aqui, né? Para ele. Ele aí não pode recusar, né? De preferência que ele venha presencialmente para as comemorações dos 100 anos do IPA, está pertinho, 2023, mas a gente já vai começar as festividades bem antes disso, então a gente já está esperando, Kober. Convite aceito? Não me diz que não há ao vivo, né? Pelo amor de Deus, é para não negar já. Não. Estava só esperando a deixa aqui, convite aceito, claro. Mas é para ir quando eu tiver 100 anos ou quando o colégio completar os 100 anos? Nos 100 anos do colégio, afinal de contas, faz pouquinho tempo que tu estudou eu aqui, vou, né? Sim, não tá muito. Então tá, muito obrigada. E assim, né, pessoal, eu sei que o passado é importante, a nossa história enquanto instituição é muito linda, mas hoje a gente quer falar do presente e do futuro. Não é mesmo, professor Fábio Berti? Bem-vindo, obrigada pela parceria nessa mediação aí com os nossos convidados de hoje. Oi, Prof. Val, um abraço especial e um agradecimento muito carinhoso aos nossos convidados de hoje, que, assim, convidados só pela retórica da coisa, porque o Kober é um cara da casa, tem muito mais tempo de casa do que nós, professora Valéria, e aí, se a gente vai esperar o centenário do Kober para fazer esse convite para ele, isso vai demorar mais do que uns 70 anos, acho que o Kober não tem 30 ainda, né, tá? Não. Tá firme e tal, né? E o nosso carinho ao Fachel, que isso que ainda existe muito forte, apesar de todo o advento tecnológico, dessa intimidade que as redes sociais, né, criaram entre nós e alguém que está muito distante, daqui a pouco em outra galáxia, não sei se já está chegando a tanto, mas o rosto do Fachel e a voz do Fachel, a expressão, né, é uma coisa tão familiar para todos nós, que, primeiro, enquanto cidadãos, sabemos da necessidade de uma informação ética, de qualidade, né, com fontes respeitáveis, enfim, bem elaborada, e, principalmente, nós, enquanto comunicadores sociais, jornalistas, publicitários, enfim, em especial o jornalismo, né, a gente tem, no Fachel, uma fonte de segurança, em tempos tão especiais, tão excepcionais, vamos dizer assim, né? Nós vivemos hoje uma pandemia do coronavírus, né? E todos rogamos que, apesar de todos os atrapalhos, né? E aqui nem é questão de juízo de valor, é uma leitura simples, nem tão crítica assim do momento, né? E todos os atrapalhos de quem deveria estar sistematizando, liderando, até pela representatividade legal que tem, que são os nossos governantes, e principalmente a presidência da República, enfim, né? A gente roga que isso passe muito rápido, mas, para e passo a isso, nós vivemos um momento muito impactante da infodemia, né? Essa pandemia de desinformação. Eu costumo dizer nos nossos encontros diários com os nossos alunos, mas também no nosso trânsito profissional, né, não somente em veículos de comunicação, mas na área de gestão e comunicação, instituições públicas, privadas, enfim, né, o quanto isso é pernicioso, o quanto isso dificulta, mas, em contrapartida, o quanto o jornalismo e a comunicação social, de uma forma geral, tiveram a capacidade de salvar vidas. Eu não tenho a menor dúvida que são milhares e milhares e milhares de vidas preservadas, né? Com a lástima, evidentemente, desse altíssimo número de pessoas que acabaram sucumbindo, acabaram morrendo, vítimas
da Covid nesse ano de 2020, né? Mas que nós temos uma renovação, certamente entre nós, categoria, jornalismo, entre os comunicadores, né? Mas principalmente a sociedade passa a ver, a não ser quem usa a venda ou quem usa a máscara, que deveria usar tapando o nariz e a boca, usa para a função de uma venda, né? Para não enxergar, né? Para não conseguir entender o momento gravíssimo que todos nós passamos. Então, eu reputo que o jornalismo e a comunicação, de uma maneira geral, tem sido um esteio, né? E as pessoas de bom senso, minimamente, né, têm reconhecido o quanto isso é importante. Então, essa seria a minha deixa, porque a professora Valéria já vendeu muito bem o peixe do nosso curso e da nossa instituição, com fatos e argumentos, com imagens para comprovar, né? Mas essa é uma noite muito especial, porque nós temos duas pessoas conosco, né, que, além e afora os currículos extensos e extremamente qualificados, são pessoas em que a gente, certamente pelo seu senso crítico e pelas suas contribuições sociais, vão trazer para a gente alguns bons argumentos para uma noite especial como essa de hoje. Eu gostaria, então, de convidar o Fachel, né, para que iniciasse a sua exposição, a sua explanação, né, para que a gente possa ter assim, uma visão geral e depois também do Kober, né, que é quase o anfitrião, porque ele é da casa de fato, né, mas para que depois a gente possa estabelecer um bate-papo, uma coisa mais informal. Mas eu gostaria das tuas impressões iniciais sobre esse ano de tantas excepcionalidades e o quanto o jornalismo tem sido uma fonte luminosa, Fachel. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Tá. Boa noite, Fábio. Obrigado pelas palavras. Aqui. Fala, Kober. Um pedido da Tavênia aqui, tá? Por uma questão cronológica, tá? Já que eu fui citado várias vezes, tá? E o chat está bombando ali com ex-paenses da minha época, eu quero antecipar um pouquinho, tá? O mais velho vai passar à frente do convidado, tá, professor Fábio? Desculpa, porque eu quero falar uma coisa que tem a ver com esse momento. Não é à toa que a gente está num ambiente que tem o passado, o presente e o futuro, tá? Se vocês olharem com atenção, desse lado aqui, ó, vocês vão ver um projetor 16 milímetros. Eu trabalhei nesse projetor. Várias pessoas que estão ali na live agora trabalharam com esse projetor. No meio tem uma coisa chamada claquete, tá? Lá do outro lado tem um cara, tá? Chamado Boni, tá? Aqui na frente tem um cara cheio de sonhos que se chama diretor, tá? Então, como é que isso acontece? O que o IPA tem a ver com isso? Poxa, eu quero ser um jornalista. Poxa, eu quero ser um comunicador. Na minha época, não tinha isso. Nessa época, a gente era advogado, a gente era médico, a gente era engenheiro. E para isso eu estava sendo preparado. Então, o que eu queria sintetizar nisso, o IPA tem uma coisa que o Eliezer ali na live falou, o Paulo Gic falou, a Ana Luísa, a Tia Luz falou, e todos eles ali, o Marcelo Alê, que está ali ao vivo, está dizendo, é o espírito ipaense. O que é o espírito ipaense? O espírito ipaense é o que agrega os sonhos, faz com que os sonhos se tornem realidade. E ele entrou com uma coisa muito séria, chamada liberdade com responsabilidade. A gente aprendia isso. A gente ia para a sala de aula, não tinha apenas aula. Você tinha uma lição de viver, uma lição da vida real. Então, quando os meus pais me botaram no IPA, disseram o seguinte, vai e aprende a viver. Toma porrada, a briga no recreio, não me traz problema para casa, tá? E vai aprender a viver. E foi isso que aconteceu. Eu ganhei o brasão ipaense, eu toquei piano no campanário, eu toquei pedrinha no campanário para fazer falso alarme,
tudo que uma infância feliz teve. E isso nos trouxe até aqui. Por quê? Porque o espírito paraense, ele não morre, ele está vivo até hoje. Por isso que eu pedi esse hiato antes do Fachel, para a gente saber que tem que estar de olho no passado, tá? Com os pés no presente e pensando no futuro. E aqui nós estamos. Manda abraço. Obrigada, Kobe. Lindas palavras. Muito bem. Fachel, por favor. É o espírito do IPA. Eu estudei no Rosário, aí, no secundário, né? no segundo grau. E no primeiro grau eu estudei no Colégio Batista, né? E depois eu fui para PUC. Então, assim, a minha história, na verdade, o IPA para a gente era assim, era na época do desfile de 7 de setembro que a gente via as outras escolas e tinha para competição, não sei se vocês lembram, né? Aí eu desfilava e a gente tava bicicleta e tal, e ficava esperando a banda da outra. Não tinha muito como competir, né? Com a banda de São João, não tinha muito. E o IPA parecia sempre destacado também na época, então a gente ficava olhando meio de longe, assim, os grandões, né? Então, enfim. Mas é muito legal estar aqui. Olha, o que o professor Fábio falou, eu acho que é importante a gente entender esse momento, porque a gente está agora aqui no Happy Hour, que é para conversar um pouco sobre o que é o jornalismo, e eu acho que tem até gente aí que nem é de jornalismo que está nos acompanhando, né, porque isso é aberto para várias áreas de conhecimento. Eu acho que a grande pergunta não, acho que a grande frase que tem que ficar e tem que ficar muito bem entendida é que está na hora da gente pegar uma afirmação que as pessoas estão fazendo ultimamente aí, amassar e jogar no lixo, que o jornalismo acabou. E não acabou. Na verdade, não acabou. Ele nunca foi tão necessário. Então, assim, a gente está vivendo hoje um momento que é espetacular. E esse momento começou quando as redes sociais, quando a internet entrou na vida das pessoas, e aí grandes empresas criaram redes que nos dão a sensação de que a gente fala com todo mundo e que, na verdade, a gente fala com quem o algoritmo determina ou deixa, né? Na verdade, tem essas grandes empresas que determinam com quem você vai conversar, em última análise. E aí a gente tem, e aí é criado na sociedade em geral, uma sensação de que você fala com todo mundo a toda hora, né? E isso vem trazer para muita gente a sensação de que você não precisa mais do que historicamente existia, que era o tal do mediador, né? Quem é que fazia o meio-campo ali entre o que estava acontecendo e o que virava notícia, né? Então, o jornalista é isso, os jornais são isso, uma espécie de mediadores. Mas por que tem essa mediação, né? Quem é da comunicação sabe. Você vai lá, você vai tentar contar as histórias, você vai tentar reproduzir a verdade de um fato, e você nunca consegue, porque a verdade ela morre junto com o fato, quando termina o fato, a verdade fica lá dentro, inacessível, ninguém mais acessa, e restam as versões, né? Por isso que a sabedoria popular diz, depois dos fatos, restam só as versões. E aí vem o jornalista para tentar criar uma versão baseada em técnica, baseada em apuração, e ele tenta ir atrás de várias fontes e várias pessoas que ou presenciaram ou viveram ou têm outras informações para agregar naquilo que vai ser construído como a notícia que vai chegar para as pessoas. Quando vem a internet, esse processo passa a ser feito por muita gente, não só por jornalistas, e por muita gente que faz sem essa técnica, sem esse cuidado de querer chegar perto da verdade que aconteceu, e pior, né, muita gente transformando algo que é justo e que é legítimo, que é a opinião, mas transformando a opinião como algo que deveria substituir a notícia. Olha que importante. Então, a gente vive hoje um grande caldeirão. Esse caldeirão, ele não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. Só que a gente está no que se chama de crise, né? O que é a crise? A crise é o momento da transformação. E, do ponto de vista da comunicação, é muito importante entender que o jornalismo não só não desapareceu, como ele tem papel fundamental nesse processo, porque a gente virou de mediador, agora nós somos os fiadores da notícia. Então, os jornalistas passaram a ser aquele grupo
que mesmo inconscientemente, não sei se vocês fazem parte de grupos de família, de amigos, né? Quem é jornalista sabe desse sofrimento. Quantas vezes você, que é jornalista, não recebeu aquela mensagem? Isso aqui é verdade? Não é? Então, a quem as pessoas recorrem quando tem dúvida? Ao jornalista, ainda hoje, mesmo no meio dessa suposta, e aí a gente precisa entender isso, essa suposta crise de fim do jornalismo. Então, o jornalismo está mais vivo do que nunca, ele está mais necessário do que nunca, e eu acho que quando vem a pandemia, né, há quem diga que os males aparecem e eles não são só coisas ruins. Né? Nesse caso específico, a pandemia serviu para amplificar exatamente isso que eu estou falando. Pesquisas feitas no início da pandemia, lá por março, abril, mostraram o seguinte, que o grau de confiança das pessoas no jornalismo aumentou de maneira absurda. E o telejornalismo, quer dizer, o jornalismo feito na televisão, que é um jornalismo que atinge mais gente, pela simplicidade, pela facilidade que você tem de receber informação, você não precisa decodificar nada, você senta, olha e ouve, né? É a maneira mais simples que você tem de receber informação e também a mais resumida, quer dizer, por um lado é muito bom, por outro lado a gente até se frustra, porque não pode falar tudo, não tem como, a gente não consegue colocar toda a informação possível, você precisa resumir, TV é cortar. Então, nesse momento, a população, quando ela já não está mais debatendo só a questão ideológica, questão de vontade, não. Quando ela começa a debater vida e morte, aí a coisa aperta. E aí, quando é vida e morte, as pessoas correm para onde elas confiam. Então, o que a gente está vivendo hoje? O que a gente teve, o que a pandemia trouxe para a comunicação social e para o jornalismo? A certeza de trabalho jornalístico, ele nunca foi tão importante. E nunca existiu essa falsa preocupação de dizer que o jornalismo está acabando, pelo contrário. Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui, para quem não é da área de jornalismo, e costuma dizer isso, não, eu não tenho necessidade mais de jornalismo, eu vou lá no Facebook, eu vou lá no meu grupo do WhatsApp, eu vou lá no Twitter, enfim, é muito bom ter isso. É muito bom ter isso. Agora, isso equivale a mais ou menos aquele bate-papo na praça, né, que você vai lá e vai conversar com os amigos no boteco, sem pretensão nenhuma, colocando ali o que você acha, o que você sente. Mas isso não tira, e aí é que vem algo importante se dizer, isso não tira a necessidade que sempre existiu das pessoas estudarem, das pessoas procurarem informação de qualidade, das pessoas tirarem as suas dúvidas. Quer dizer, a vontade de algo acontecer não significa que seja notícia. Notícia não é o que eu gosto. Notícia não é o que eu quero ouvir. Notícia é tudo aquilo que interessa a um determinado público, num determinado veículo, e que seja útil, relevante, importante ou só curioso, mas sempre para um determinado veículo, um determinado público. Então, assim, pode ser notícia para um, pode não ser para outro. Então, entenda isso. Eu acho que a coisa mais importante é, primeiro, quem está na área, não ficar chateado ou achar que acabou o jornalismo, pelo contrário, nunca foi tão necessário. E para quem não é da área, para entender que o jornalista ele vai continuar indo atrás da notícia e vai continuar fazendo seu trabalho, independente se houver grupos que gostam ou grupos que não gostam, porque essa é a nossa obrigação social, a gente vai continuar fazendo isso, e é o único lugar onde a sociedade tem hoje para buscar informação apurada, informação que as pessoas, que os profissionais foram atrás para ouvir os lados e trazer até o público aquilo que ele está querendo. Dizem, né, que a TV está acabando, né? E tá mesmo. Mas que TV, né? O que é a televisão? Vou falar específico da minha área. A televisão não é só aquele móvel que está pendurado na parede ou em cima do balcão tradicional que você vai lá e coloca SBT, Rede TV, TV Globo, enfim, não é só isso. Não é só o canal fechado que tem das redes e tal, da Globo News, enfim, Netflix, enfim. Não, hoje, 2020, a televisão é tudo que tem imagem e som. Isto que nós estamos vivendo agora é televisão também. Então a gente tem uma TV diferente acontecendo. Existe uma transformação na televisão. E essa transformação não é só o jornalista que está participando dela. É uma transformação ainda que está em andamento. A gente não sabe qual é a cara dessa TV.
Essa TV está sendo criada nos quartos, nas garagens, nas salas de bate-papo, agora, por exemplo, né? Essa TV está sendo criada com que formato? Não sei, com luz ruim, com luz boa, com enquadramento ruim, com enquadramento bom, com câmera boa, com celular. Ninguém sabe ainda aonde vai chegar essa televisão. Mas, da mesma maneira que as pessoas não abandonaram o jornalismo, pelo contrário, deram a credibilidade ao jornalismo no momento em que mais precisaram, as próprias pessoas vão começar a selecionar o que exatamente elas querem como televisão. Então, isso é um processo vivo. Então, a gente, eu estou com 55 anos de idade, me considero um guri de 20 anos ainda, porque eu estou com a mesma vontade de fazer televisão que eu tinha quando eu comecei. Para mim, o tempo não passou. Eu só estou de cabelo branco, mas eu me sinto do mesmo jeito. Então, assim, para quem está começando agora a universidade e fica se perguntando assim, mas o que é o jornalismo? O que eu vou aprender aqui? Na verdade, você tem muito menos que aprender e muito mais do que ajudar a construir esse novo jornalismo, né? Isso está acontecendo agora, 2020. Então, a chance das pessoas que estão entrando nos cursos agora é uma chance de ser protagonista, é a chance de ser criador. Não fique esperando que alguém diga, você TV é isso aqui agora. Porque na minha época foi me dito isso, TV é forma e conteúdo, como é que se faz? Você tem ali, você tem a nota coberta, você tem a reportagem, você tem a nota seca, isso não tem, tudo isso que você vai ouvir, que está no currículo, e que tem muita gente ensinando ainda, pode ser outra coisa. A gente não sabe o que é. Então cabe a quem está hoje no mercado criar isso, né? Olha, Sandrinha Bittencourt, muito bem, grande cara nova, olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo como o povo vai aparecendo. A prof. Sandra, ela é a nossa professora do curso de jornalismo, e essa questão que tu está levantando, Fachel, é uma das nossas discussões, né, junto aos alunos, e até na hora de construir os currículos, né? Ainda penso que a questão da credibilidade do que os profissionais de comunicação produzem, né, pela sua formação e sua condição de estar nesse processo produtivo, é algo que é importante destacar, mas isso que tu estás falando, né, que é um momento de transição, de passagem, de transformação, me deixa inquieta, porque como que a gente pode aproveitar esse momento de mudança e de transformação para construir aquele jornalismo, aquela publicidade e propaganda, aquela comunicação que a gente entende que é importante para que a gente consiga contribuir com a sociedade, né, naquele nosso famoso papel social, né, a função do jornalismo e da comunicação na sociedade. Essa gurizada que está chegando com esse conhecimento, os nativos digitais, tu acha que eles têm essa força para nos levar junto com a nossa experiência e a nossa tradição? Eu acho que o Kober também pode comentar um pouco disso, né? Sim, essa pergunta é boa. Eu vou começar e o Kober termina. Eu vou começar e o Kober termina. Tudo isso que eu estou falando aqui dessa vamos dizer assim, dessa crise que a gente está vendo, essa transformação, tem um ponto muito importante que não pode ser esquecido. Existe uma cadeira, né? No Sul chama cadeira, né? Eu estou desacostumado, porque eu chamo cadeira que ninguém sabe o que é. Cadeira o que é? Uma matéria, disciplina. Existe uma cadeira, uma disciplina do curso de comunicação que eu considero a mais fundamental de todas, é que sem ela não existe nenhum curso, chama Teoria da Comunicação. A teoria da comunicação não foi revogada. Não foi revogada. A teoria da comunicação, ela vai trazer todos os elementos, todos que existem, inclusive hoje, estão em vigor. Então, não é porque estamos na internet, não é porque agora eu tenho uma câmera no meu quarto, não é porque eu não preciso mais de tecnologia avançada, nada disso elimina o funcionamento do processo da comunicação, que começa com o emissor, depois tem o meio, aí tem o receptor, aí tem os ruídos no meio, né? Tu tem a mensagem que vai ser transmitida e ainda tem o feedback. Isso continua acontecendo. Isso vai acontecer sempre. Isso aí é a base de tudo. São os tijolinhos que a gente trabalha. Então, assim, não adianta inventar, né? Tem uma questão boa aqui, ó, da Sandrinha. Esse jornalismo sempre que mostra apenas o que ele quer, o ângulo que favorece, não é o limitador. Olha, o que acontece, Sandra? Sempre foi limitado, se pensar, né? Eu costumo dizer assim, a imagem, quem é leigo,
né, quem não estuda a comunicação, acha o seguinte: não, a televisão ela mostra a verdade. E aí vem para o conceito que eu falei no início, né? Quando o fato acaba, a verdade fica presa lá dentro, restam as versões. E aí a imagem criada, ela também é uma versão, porque ela não mostra tudo, ela mostra um enquadramento, ela mostra um movimento de câmera, ela vai mostrar o que o cinegrafista determina, o que é importante ou não, o que ele bota em primeiro plano, o que está em segundo plano, ou seja, a construção da imagem, ela também é uma versão. Então, do mesmo jeito em que hoje a gente tem outros enquadramentos, ou uma câmera mais fininha, ou mais estreita, ou o TikTok que mostra. Do mesmo jeito, a gente continua tendo uma nova visão. Pode ser uma visão de algo mais detalhado, pode ser a visão que favorece só o close-up, pode ser a visão que só favorece eu de perto, uma outra maneira de contar. Então, assim, é o jeito de você contar as histórias, são os elementos, né? Então, eu acho que não muda, porque limitado sempre foi, né? Limitado sempre foi. E aí a gente vai chegar na velha discussão da edição, de como é que eu conto a história. Ou seja, todo filme é uma maneira de você ver, né? Toda reportagem é um jeito. Se houvesse só um jeito de fazer, todos os telejornais passariam a mesma reportagem sobre a mesma coisa. E não é. Cada reportagem é uma visão. Então, eu acho, sim, que eu não usaria a palavra limitação, Sandra. Eu usaria a palavra, assim, do diferente, da procura. E hoje a gente está em busca disso. Né? Fala, Fábio. Vamos trazer o Kober para a conversa, justamente nesse ponto onde mexeu na estética. Aliás, né? Eu tenho esse problema, viu? Eu só quero registrar. Não, tudo bem. Enquanto a gente. Deixa eu só, Kober, eu registrar o nosso reitor. Enquanto a gente está como aluno ouvinte, a gente deixa. Uma coisa que a gente aprende na nova tecnologia é que não tem interatividade 100%. Se um de vocês falar durante o que eu estou falando, vai se perder. Entende? É como a Galena, lembra do tempo dos nossos avós lá? Então, o cara fazia, alô, adiante câmbio, né? PX tem muito disso. E o cara, câmbio, e falava do outro lado. Tá? E isso é uma das características que estão da linguagem e da nova tecnologia que ela imprime. Eu quero lembrar uma coisa. Quando eu entrei na FAMECOS, tá, para ser um aluno, meu pai e minha mãe diziam estuda, e eu fui para o estúdio. Então, eu não fui médico, eu fui jornalista. Tá? Eu fui para o estúdio. E eu aprendi a fazer tudo. Ou seja, eu fazia câmera, eu editava, eu produzia, eu dirigia, eu entrava com o microfone aqui na frente, fazendo a reportagem, pegava a minha motinho e ia lá botar o programa no ar, os programas independentes que a Videopuc produzia. Tá? E ainda voltava e ficava assistindo. Quer dizer, foi você que assistiu. Entendeu? Então, agora, o que isso significa? Esse cara é velho, está ultrapassado. Vejam como nada mudou. Vejam como o Fachel tem razão, que nada foi revogado. Quando o repórter está na rua hoje com seu celular, X, 5G, mentira, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele é multi-homem. Quando eu estudava e criamos o SET universitário, o pessoal me chamava de equipe Kober, porque eu fazia tudo. E os meus colegas também estão aí na live. Tá? Eles estão aí, não é mentira, não. Hoje, de novo, a gente voltou. Qual é o ponto de toque? Qual é o ponto de excelência? Não importa a tecnologia, importa o ser humano, a criatividade. Então, as pessoas dizem, não precisa de diploma, não precisa estudar, eu dou um bico nesses caras aí, eu faço tudo sozinho. Mentira, não consegue, porque precisa ser criativo. E só se consegue ser criativo se você está num ambiente efervescente, num ambiente de criatividade, num ponto de ebulição que as coisas aconteçam e começam a puxar as outras. Então, eu fiz jornalismo, eu fiz entretenimento, eu fiz até missa, tá? Nós tínhamos um programa chamado Despertar da Fé, que era o Despencar da Fé, tá? Que era, enfim,
era religioso, e a gente tinha que trocar e gravar 5 programas, e trocar de camisa, e dar continuidade. Se você errasse a camisa, você errava o programa. Hoje em dia, se a gente for para a rua, a equipe que o Fachel pilota lá, com maestria no Bom Dia Rio, entra no buraco do metrô, ela sai do helicóptero, ela só não faz rapel, porque a editora-chefe dele lá é meio, né, bota o pé atrás, assim, não, ainda não. Boa ideia. Tá? O Fachel manda voltar vídeo no ar, ele manda voltar. Assim, eu trabalhei com o Faustão 12, 14 anos, tá? Não estou comparando, tá? Mas ele disse assim, Kober, volte aquela imagem. Aí a gente está no ar, entendeu? Disse assim, o que foi? Era uma imagem do Pão de Açúcar, o bondinho passando, Glória Maria lá em cima, passando de um para o outro, né? De um bondinho para o outro. Ele mandou parar a imagem. Aí ele disse assim, volta. E a gente voltou ainda no VT, aquele que tinha que ser na rodinha, sabe? Aquela rodinha, assim, que hoje é mouse, né? Atrás no mouse, servidor, sei lá o quê. Não, é na rodinha mesmo. E ele verificou, mas, ô Kober, você é comedor de churrasco, um grande cara, um grande gaúcho, né? Amigo de todo mundo, do Paixão Cortes, do Nico Fagundes, como é que você bota um urubu voando para trás? E ele estava voando para trás. Porque eu inverti a imagem para ficar mais estética e eu fiz um slow review. Tá? O pessoal da comunicação agora vai rir, né? Slow review, que é isso? É um slow que você faz no ar ao vivo para dar mais visibilidade. Só que o slow review fazia o urubu voar ao contrário, entendeu? Então, a partir desse dia, nunca mais eu enganei ninguém ao vivo. Ao vivo é ao vivo, gravado é gravado. Outro exemplo, Jornal do Almoço bombando, tá? O final do Jornal do Almoço tinha um rapaz chamado Mendes Ribeiro Pai, que usava Glostora, lembra? Tá? É meu amigo, posso falar, tá? Eu usava lá um, sei lá o quê, e entrava de Brasília. A gente recebia os boletins na finaleira do jornal. O pessoal da RBS, enfim, ficava insistindo, mandava em cima do laço. Tem uma coisa em jornalismo chamada deadline, ou seja, a linha da morte, a linha da vida e a linha da morte, né? Deadline. Se você receber depois que o jornal for pro ar, bota no lixo. Já foi. Então, ele mandava o seu comentário. Um dia ele mandou, Lazier chamou, e agora fiquem com o comentário de Mendes Ribeiro. E ele terminava sempre assim, foi um privilégio ter estado com... Você. Peguei vocês. Peguei vocês. Não travou. Travou o PT. Viu como a tecnologia não importa de nada? Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou fazendo o efeito do que travou. E o Mendes Ribeiro travou para todo o estado do Rio Grande do Sul e as pessoas começaram a ligar no serviço de atendimento ao telespectador dizendo que, poxa, não é ao vivo. Poxa, por que não é ao vivo? E aí, né, o mimimi, o meme e a patrulha da madrugada tomaram conta do CAT, Serviço de Atendimento ao Telespectador. Então, qual é a grande diferença? O jornalismo existe, as coisas estão acontecendo. Esses dias, conversando com a Cristina Serra, numa live da Ari, tá? Muito interessante, eu fiz uma pergunta para ela que foi bacana. Eu disse, Cristina, você é uma pessoa especializada em jornalismo político. Como é que você está se virando na live que eu não vejo o bastidor? Eu não vejo o assessor, eu não sei a segunda intenção, eu não sei que documento chegou por baixo dos panos, eu não sei o meu terceiro olho, que não é aquele que vocês estão pensando, é o outro, tá? A segunda câmera não está ativa, eu não sei. E ela disse assim, você matou, foi no foco da questão. O jornalismo precisa viver aquilo. Como é que ele enxerga o problema?
faltando água no Rio de Janeiro. Esse menino aí todos os dias reclama e fala, faltando verba para a saúde, das pessoas morrendo na fila do pronto-socorro, tá? Mas as pessoas, se não tiver muita sensibilidade, não vão ver. Mas, de novo, a plataforma não importa, importa o ser humano que opera a plataforma. O Carlos Kober não usa técnica, ele é a técnica, né, Fachel? Não, o Carlos Kober é a técnica em pessoa. Eu quero pegar essa deixa do Kober para dizer uma coisa. Primeiro, eu queria mandar um beijo muito grande para a Annalise Bolzan, que apareceu aqui batendo palmas. A Annalise Bolzan foi a apresentadora que botou a minha maior matéria no ar, aquela matéria lá dos cogumelos em Tupanciretã. Ela vai lembrar disso, hein? Foi por causa daquela matéria lá, dessa reportagem aí, que foi depois para a Globo, lá o pessoal viu, sim, esse menino aí tem chance, tá vendo? Então, a Annalise Bolzan é culpada de ter colocado ali no Campo e Lavoura, viu? Beijo pra você. Saudade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente ouve muito também que a TV acabou, né? TV acabou, eu falei que a TV está em todo lugar. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente no Bom Dia Rio, Bom Dia Rio que é o similar no Rio Grande do Sul, Bom Dia Rio Grande, de manhã cedo, né? Jornal cedo, né, e tal, muito cedo. Nas redações, a história do Bom Dia Rio era assim, ninguém quer assistir isso, é muito cedo, tal. Bom, o que aconteceu no Bom Dia Rio nos últimos 8 anos? Eu entrei lá, 7 anos, 7, 8 anos. A gente tinha 5 pontos de audiência, 5 pontos de audiência. O segundo lugar estava grudado atrás, 4 pontos. Então, quando a gente dava 5, o segundo lugar dava 4. Aí dava 6, o segundo lugar dava 5. E assim ia, né? Muito baixo. 1 ponto de audiência aqui é 120 mil pessoas. Bom, a gente tinha isso aí. Aí é um jornal de manhã cedo, né? Que tem essa coisa de ninguém assiste. Bom, a gente começou a fazer algumas mudanças e eu comecei a aplicar no Bom Dia Rio coisas que eu assisti no Rio Grande do Sul, né? Então eu peguei coisas do Jornal do Almoço, que eu assistia, né? Que é um jornal historicamente opinativo. Eu lembro muito do Lazia Martins falando lá dos prefeitos e tal, blá, blá, blá. Lembro até de uma versão anterior que a maioria aí nem sabe que existe, que tinha lá comentaristas, batia a mão na mesa, enfim, era muita opinião, né? Um jornalismo opinativo muito forte. Bom, eu comecei a pegar emprestado essas coisas. E eu comecei fazendo Bom Dia Rio, a gente deu uma reformulada, glorioso Campo Lavoura, Lisboa. Olha aí, beijo para você. Então eu comecei a pegar essas coisas emprestadas e aí aconteceu algo que o Kober pode comentar depois, porque o Kober é meu telespectador, e de manhã cedo ele está mandando mensagem para mim durante o jornal. Isso só para falar de cruzamento de mídia, eu apresento o jornal no WhatsApp, falando com as pessoas, entendeu? Normal. E não é escondido, não, as pessoas olham no ar, eu estou ali, normal. Bom, aí a gente começou a fazer muita opinião, a gente começou a curar a autoridade, a gente começou a falar uma linguagem mais perto da população, e hoje, nesse cenário em que se diz que está acabando a TV, e que no mundo inteiro a gente vê as curvas de audiência fazendo assim, então quem estuda comunicação sabe, a curva de audiência da televisão no mundo, ela é descendente, ou seja, a televisão tradicional está perdendo público para outras mídias, né? Isso é normal. Outra curva também é uma curva que está subindo. Qual é? Da idade do telespectador. Então, a média de idade do telespectador está fazendo isso, está ficando cada vez mais velho. Ou seja, televisão hoje, quem assiste é velho. O resumo da história é isso, a televisão aberta, né? Falando da televisão aberta. Bom, o que isso tem a ver com o Bom Dia Rio? Nesses 8 anos, a gente conseguiu 2 coisas que não se encontra similar no mundo. No mundo. Não sou... Estou sendo bem gaúcho para falar isso, né? Porque a gente aumenta um pouco as coisas e valoriza, né? Então, eu vou valorizar. O que aconteceu no Bom Dia Rio? A gente passou de uma audiência de 5 pontos para hoje, uma média de audiência de 15 pontos. A gente triplicou a audiência num período onde a TV está perdendo telespectador.
perdendo. A nossa curva, ela faz assim, ó, de audiência, e ela segue pressionando para cima. Outro número que pouca gente sabe, o share. O share, ele é o seguinte, é a quantidade de TVs que estão ligadas no teu canal naquele momento, dentre todas as que estão acionadas. Então, pega o universo das TVs ligadas e você pergunta, quantas estão no seu canal? O Bom Dia Rio, ele tem um número que não encontra igual em nenhuma parte do Brasil, em nenhum horário e em nenhum canal. O Bom Dia Rio, ele tem 60% de share. O Jornal Nacional não tem isso. As novelas não têm isso. Nenhum programa no Brasil tem isso. A única vez, o único programa que conseguiu bater o share do Bom Dia Rio foi o jogo do Flamengo com o River, a final da Libertadores, que deu 62%, se não me engano. Então, assim, a gente precisa... Dá para dizer que no Rio de Janeiro quem acorda cedo acorda com o Bom Dia Rio, e essa é uma das frases que eu digo, o Cover sabe lá, que eu uso muito a referência de rádio que a gente teve, e que eu aprendi na PUC, no FUNEX, e aprendi a ouvir também Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Eu uso muitas referências, né? O Cover pode falar depois, mas eu trouxe coisas assim, tem gente que acha que foi eu que inventei, mas é um troço mais antigo do que antes de eu nascer. Eu digo toda a passagem de bloco, eu falo assim, olha a hora, 7h30. Isso é coisa de rádio, isso é rádio. Então eu trago referências do rádio, por quê? Porque de manhã as pessoas estão ouvindo, elas não estão te assistindo. Né? Então o cara está trocando de roupa, está arrumando a roupa, está arrumando o café e tal, e eu converso com as pessoas sobre o café que ela está tomando, e no meio disso vai a notícia. Então a gente conseguiu uma proximidade, sabe aquela coisa que a gente fala na aula de telejornalismo? Olha, a gente precisa se aproximar do telespectador, a gente precisa ser mais conversado. Então, assim, existe um grande mito na televisão, que esse mito eu comecei a ouvir ainda quando eu trabalhava na RBS TV em Porto Alegre. Que o mito era o seguinte, se você está numa bancada, sentado na bancada, você está engessado. Se você ficar de pé, você não está engessado. Isso é um mito, porque o que a gente fez? Quem quiser assistir o Bom Dia Rio, vai no Globoplay, vai ver que o Bom Dia Rio é um jornal completamente fora do gesso, onde eu estou sentado numa bancada. Então, assim, eu mostro que não precisa, não tem nada a ver. Se estiver de pé, se estiver sentado, se estiver rolando, se estiver deitado, não importa. O que importa é como você está se relacionando com a pessoa. Como é que você está... Existe uma frase que eu digo na nossa equipe, que é o seguinte, a TV ela precisa ser feita da tela para fora. Ela não e muitas, assim, você vai... Emissoras Brasil afora, pequenas, grandes, médias, gigantes, a equipe faz da tela para dentro. O que é da tela para dentro? Ela faz olhando, não posso errar, cuidado isso aqui. Não, olha a regra interna e tal. Não, eu tenho que fazer. TV é da tela para fora, porque o produto que eu faço é o telespectador que vai assistir. Parece óbvio, mas é muito difícil você fazer com que uma equipe consiga trabalhar assim. E eu acho que boa parte desses resultados que a gente tem passa um pouco por isso. A gente consegue passar isso para a equipe. Então, hoje, durante o jornal, quem trabalhou já em estúdio, as pessoas que estão nos assistindo aí agora, a Ana Alice está aí, as pessoas que já foram, sabem que durante um jornal o estúdio costuma ser silencioso, todo mundo em silêncio, as câmeras em silêncio, acontecendo, e o script andando. O jornal que a gente faz lá não é assim. O jornal que a gente faz lá não sobre é assim. A questão do jornalismo local, tá? A gente tentou, eu sou mais antiguinho, a gente tentou pela NET, que se chamava Multicanal, trabalhar, eu acho que caiu o sinal, eu vou pela outra câmera aqui, tá? A gente tentou fazer uma entrada, digamos assim, do jornalismo mais local, no canal 38, e depois no canal 20, em todas as operações da NET, tá? Então, a gente criou na época uma coisa chamada local é o canal. Ou seja, o jornalismo, né, bala mesmo, jornalismo de fé, né, e digamos assim, de lei, ele precisa passar pelo buraco da rua, ele precisa passar pelo bandido que foi lá e matou um parente teu, ele precisa correr os olhos sobre a sua província, o seu lado, o seu irmão, a sua escola, a vaga do hospital, o momento em que a pessoa vai sair, vai fazer o seu lazer e está fechado.
entende? E isso é uma coisa que o Bom Dia Rio faz com maestria, ou seja, os caras vão para a rua realmente e o espírito do jornal é um espírito diferente. É que eu tinha aí visto isso identificado na TVCom. Tá? Eu não vou falar no lado empresarial, eu não vou falar no lado, enfim, comercial, e vocês me perdoem aqui porque eu troquei de câmera ao vivo, que acho que quem é do ramo percebeu, porque travou a minha câmera do laptop, mas eu acho que a comunicação está rolando. Então é o seguinte, local é o canal, local é o canal. Ou seja, quanto mais próximo do meu coração, da minha identidade, do meu DNA, é mais contundente. Você pode ver que as grandes redes mundiais, na New York One, na China, no Japão, na Europa, têm um jornalismo local diferenciado. Os caras sobem naquelas scooterzinhas, foi a primeira vez que a gente viu máscara na vida, né? A gente tem que assistir esse Japão, Japa, tudo com máscara, né? O que é isso? Tá louco? Era a poluição. E a gente viu os caras fazendo jornalismo nas scooterzinhas, os caras chegavam lá, faziam a matéria, puxavam a câmera para fora, né? E editava na bunda da moto ali, e trazia e mandava para a emissora. Tá? Eu acho que esse é o futuro. Esse é o futuro da nossa comunicação. A rede, ela vai existir, ela é fundamental, mas uma vez por dia, acho que está de bom tamanho. Tá? Não precisa de rede para tudo. Eu fui um dos primeiros caras que detonou essa relação de rede no Brasil, porque a gente fazia especiais na RBS, a gente fazia especiais na Guaíba, eu trabalhei na Band, eu trabalhei em todas as emissoras de Porto Alegre na época, tá? E a gente fazia essa contravenção. Ou seja, a gente saía da grade e, naquele horário, a gente pegava, copiava o programa de variedade da Globo e exibia fora de fase, exibia fora de horário. E isso dava uma audiência triplicada, é uma audiência muito maior do que a da grade. Tá? Eu não preciso ir muito longe para falar que tem alguns programas, tá, da Nave Mãe que pontuam um pouco nas praças, porque não fala a identidade da praça. O cara não vai falar no 20 de setembro, o cara não vai falar do Parque da Harmonia, entende? Ele vai falar do quê? De uma coisa que talvez não interesse naquele momento. Então, local é o canal, no jornalismo, ele é fundamental, e as pessoas estão esquecendo. E agora uma transição. Nosso aluno entra na faculdade para aprender. O que eu serei na vida? Ó professor. E a professora Valéria, ó professora. Né? E o professor Fábio, ó professor. Você vai ser aquilo que você tiver que ser, ou seja, a sua identidade, o seu DNA. A gente não pode mais formar Cid Moreira. Cid Moreira é o Mr. M. Né? Ficou lá atrás. A gente não quer outro Fachal. Gosto muito dele, meu amigo, meu camarada. A gente quer um cara como ele, que faça o que ele faz do outro jeito. Entende? Porque aí nós vamos ter dois potenciais apresentadores maravilhosos para fazer essas coisas acontecerem. Annalice Bonzan, querida de Osório, né, prima da Cálida, que virou professora, está aí na live, está todo mundo aí, a Sandrinha. Essas pessoas que eu estou citando, só porque estou vendo com o canto do olho, são pessoas que venceram fazendo outras coisas que não foram. Né? Mas a Patrícia Poeta, que foi minha aluna, querida, né, talentosa, está lá. Sim, mas quantas Patrícias Poetas existem no mercado e que a gente, às vezes, não consegue preparar direito porque ficam ali e tal. Então, assim, o mercado evoluiu. Hoje você entra ao vivo de qualquer lugar do mundo, do Pico do Aconcagua, tá, até a Vila Cruzeiro, da Restinga, né, até uma ilha. Está ali, local é o canal. Se você dominar essa tecnologia, se você fizer isso aqui, acontecer, girar, voltar, né, e souber o que está fazendo, é mais importante você assim, por que eu vou usar o Big Close? Olhar de louco. Por que eu vou usar o plano médio? A linguagem. E é isso que ninguém vai dar para a gente, a não ser na universidade. Eu sinto muito, tá? Ou no curso, ou na universidade, ou num alguém que já passou por tudo isso. O porquê que eu vou usar duas câmeras? Eu estava nervoso antes de começar essa live, porque eu sabia que eu podia ter um problema técnico, e agora eu estou orgulhoso, porque eu entrei com duas câmeras, as pessoas me olharam, né? O Fabinho ali, e a Valéria, esse cara é chato, quer duas câmeras, porque ele é grandão.
Não, porque eu sabia que podia dar problema. E no meio da live, no meio da minha fala, a câmera caiu e vocês não perceberam. Querem ver? Olha aqui, ó. Try again. Something went wrong. Ou seja, se eu não estou preparado, eu não faço. Então, fica uma lição aqui na live, ao vivo, tá? Uma lição ao vivo. Prepare-se, faça acontecer, seja qual for a plataforma. Nós estamos com uma plataforma aqui, só para ter uma ideia, isso aqui, ó, eu vou fazer uma panorâmica leve aqui, ó, para vocês verem como é que está isso aqui. E aqui o nosso amiguinho, tá? Ok. Isso aqui significa preparar-se. E não é a plataforma. Volto a falar, é o ser humano. Tá? Isso que o Flávio faz todo dia. Ele veio de Nova York para fazer uma coisa que as pessoas não se dão conta. Jornalismo vibrante, atual, arejado, né? É pauta para todos os outros telejornais. Você vê a pauta que vai lá? Esses dias pegaram um cara dentro do caminhão e o caminhão estava sendo assaltado ao vivo. Você já fez uma cobertura ao vivo, um assalto de carga no meio de uma rodovia com os bandidos tomando conta do pedaço e não sabia se o motorista estava vivo ou estava morto, e ele entrou, né? O cara entrou, não foi com drone, não, o cara foi com Globocop, dando rasante e fazendo de cima e entrando ao vivo, depois de terra, dizendo, por favor, seu delegado, apareça lá, na polícia, vamos lá, o cara está sendo assaltado. E a polícia chegou no final do jornal. Tá? Você pode puxar lá a data desse dia e puxa. Isso é jornalismo, isso é comunicação. É para isso que a gente prepara os alunos. É para isso que a gente quer que eles estudem comunicação. É para isso que a gente faz curso, é para isso que a gente se aprimora. Agora, se ficar em casa, vendo o Mr. M, tá, e querendo ser Sandra, né, não sei das quantas, para não falar nomes, né, sem necessidade, a gente não vai vencer. Pode ter certeza. Muito bem, Kober. Fachel, deixa eu ouvir um negócio. Quer dizer, deixa eu primeiro garantir o emprego em 2021. Nosso reitor, o professor Marcos Wesley, escreveu aqui turma escreveu aqui no chat, ele está prestigiando, é homem de comunicação, é formado lá na UMESP, em São Bernardo do Campo, em rádio e TV. O cara trabalhou com o Luciano do Vale, só com feras também, então o professor Marcos Wesley, vai um abraço e se eu esquecer isso, você já viu o ano que vem, né, professora Valéria? Então, vamos registrar o homem aí. Fachel, deixa eu ouvir de ti, se é possível ranquear, para depois a gente também trazer a publicidade para esse bate-papo, mas deixa eu ouvir de ti, um cara que tem... Não, vamos trazer. Essa ficha corrida violenta toda tua, né? Isso se traduz em um currículo sensacional, mas o cara que trabalhou na Amazônia, trabalhou em Manaus, mas tem o conhecimento sobre a vida nesse espaço tão importante do nosso país, um cara que trabalhou em Nova York, um cara que trabalhou no Rio de Janeiro. E nós, dentre os muitos infortúnios desse ano, a gente teve uma selva amazônica queimando como nunca, nós temos uma eleição sui generis nos Estados Unidos, e que hoje parece que o presidente brasileiro reconheceu a vitória do Biden nos Estados Unidos, e nós temos no Rio de Janeiro um ano além da conta, em que prefeito, governador e principais autoridades sofrendo processos, situação mais do que inusitada, até em se tratando do Rio de Janeiro. Isso não é um demérito, não é ironia em relação ao Rio de Janeiro, mas a gente sabe, por ser até um centro pulsante do país, está mais sensível para isso. Mas dá para ranquear, né? Tem como ranquear essas loucuras desse ano, de 2020, junto com uma pandemia, mas com tantos e tantos fatos, como a Amazônia, com essa situação também que o mundo sempre de olho, de interesses econômicos, mas também porque, né, a gente sabe a riqueza que representa aquele ecossistema, a eleição norte-americana e a situação no Rio de Janeiro. O que é mais complicado para ti, que tem conhecimento de causa desses três locais? Vou falar assim, eu vou aproveitar agora, antes de fazer a resposta, eu vou responder a Sandrinha, que a Sandra Bittencourt perguntou ali sobre a questão econômica de fazer um jornalismo local, né? Isso é muito difícil, enfim, com
a publicidade cada vez mais escassa. Eu vou dizer o seguinte, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz uma experiência de um jornal local, no meu condomínio, né? É um condomínio de muitas, assim, 3.000 pessoas, um condomínio grande na Barra da Tijuca. E esse jornal era sustentado ali pelo comércio local, enfim. Então, assim, é possível fazer jornalismo local e individual. Hoje tem espaço, porque os meios de produção não são mais pertencentes dos grandes veículos. Hoje, você com o seu celular, você faz. Hoje, na internet, você faz uma conta, você abre uma página com notícias. Então, não tem mais essa dependência como existia nos anos 80, quando teve a revolução do jornalismo segmentado local, mas os grandes meios de produção, a impressora, né, a TV, enfim, não estava acessível ao pequeno. Hoje, você pode sair da faculdade com 4 colegas e começar a fazer um jornal local. E pode procurar ali anunciantes. E aí o segredo, Sandrinha, eu acho o seguinte, eu acho que a procura não tem que ser primeiro pelo anunciante para depois viabilizar o jornal. Você tem que primeiro fazer um bom jornalismo para aí o anunciante vem sozinho. Entendeu? Então, assim, hoje existe isso ainda e eu digo que funciona assim, sim. Se você fizer conteúdo bom, e o grande segredo da internet hoje é conteúdo também. Então, quer dizer, canal tá cheio. Eu abro, a câmera eu boto no quarto. Fundo eu faço, colorido, mas o conteúdo, né? O conteúdo ainda é o ouro puro. E conteúdo significa fazer jornalismo de verdade, para rua, fazer reportagem, enfim. Então tem muito espaço para o jornalismo local. Tá? Eu acho que funciona, eu acho que dá certo, e tem vários exemplos, que não dá tempo agora de falar, mas tem muitos exemplos que comprovam isso. Então, tem sim, e o pequeno anunciante, o médio anunciante estão interessados nisso. Então, tem gente que está dando dinheiro para bobagem no Instagram, quer dizer, imagina quando tiver um conteúdo muito bom, né? Imagina isso. Porque o anunciante quer audiência, e a audiência ela vem com conteúdo. Isso é outra lei que não foi revogada, né? Sempre foi, né? Ninguém compra credibilidade, a credibilidade é emprestada pelo público. O público vai empresta. Com o quê? Com audiência. Não adianta. Pode procurar aí, procura algum programa que tenha alta audiência, mas muita audiência e que seja ruim. Eu não gosto da maneira como ele é feito. Eu não gosto do conteúdo, isso é outra história. Mas tecnicamente e jornalisticamente, ou dentro dos conceitos de comunicação, não tem como você fazer um programa que tenha alta audiência e que seja de péssima qualidade. Não tem. Quem seleciona é o público. Se você não gosta, se eu não gosto, é outra coisa, né? Mas quem dá a credibilidade, quem dá a audiência é o público. Agora você fala aí dessas questões que a gente vive, a Amazônia ela é permanente, né? Eu tive contato com a Amazônia pela primeira vez, antes de ser jornalista, com 22 anos, 21 anos, 19, 20 anos. Depois que eu servi CPR em Porto Alegre, eu fui servir na Amazônia. Eu servi 5 anos como oficial de intendência na Amazônia. Intendência é essa que está na moda aí, negócio de logística, né? Então, enfim. Então, eu servi lá na Amazônia, conheci muita coisa, andei por tudo que é canto, e depois eu voltei para Porto Alegre, aí terminei a faculdade, e depois voltei para a Amazônia de novo como repórter, fazendo cobertura de jornal nacional. E aí eu andei por tudo que é lugar que você imaginar na Amazônia, de norte a sul, de leste a oeste, conheço todos os lugares. São 5 estados, menos o Pará, que foi que é a TV liberal lá, né? Mas eu trabalhava na TV Amazônia, cobria Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. Então era um repórter cobrindo 1/3 do território nacional. Então, assim, para a experiência jornalística, acho que foi uma das melhores que eu pude passar na vida, porque contava muitas histórias bacanas. E um dos mitos que existem, e eu vou dizer mito, atenção, é importante entender, viu? A pessoa entende sempre torto. Um dos mitos é o tal do incêndio que destrói a floresta. Sim, o incêndio destrói. Sim, nós temos o arco de desmatamento que acabou com parte da Amazônia. Sim, a floresta no Acre, por exemplo, ela está arrebentada, né? Não tem, o fogo tomou conta. Sim, tem avanço de plantação de soja no sul da Amazônia, e Mato Grosso se fala que acabou. Sim, tudo isso existe.
Agora, é importante compreender, a gente fala muito no Sul e no Sudeste, a gente fala muito sobre a Amazônia, mas, na verdade, pouca gente esteve lá. A gente não conhece a Amazônia, o Brasil conhece a Amazônia. E eu falo como quem pisou lá. Eu andei por todos os lugares que vocês imaginarem. Eu subi esse Rio Madeira 2 vezes. Eu já subi o Rio Negro até São Gabriel da Cachoeira 3 vezes. Eu já andei no meio da floresta, enterrado até o joelho com lama, sem estrada. Cheguei de ir no avião para tentar achar peixe-boi que estava morrendo por causa da seca. Então, assim, eu já andei em muitos lugares. Eu já estive em aldeia Yanomami. Eu já vi o que os índios sofrem com a incompetência e a incapacidade da FUNAI. Sim, isso existe e independe de governo. Então, aquilo ali é um território que a gente não conhece e que a gente usa muito, ideologicamente falando. Então, tem os contras, tem a favor, eu sou a favor disso, eu sou a favor do outro, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, mas o ribeirinho, quem mora lá, eu vivi ao todo 7 anos na Amazônia. 7 anos da minha vida eu vivi lá. Então você começa a conhecer as pessoas. E o ribeirinho, que é quem vive lá, o caboclo, que é quem vive, que é o dono daquilo, que é quem sente no osso, de verdade, isso que a gente comenta, fala nos jornais, blá, 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 ele é uma pessoa muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito verdadeiro. Então ele fala o que sente. Não tem máscara. Sabe essas máscaras que a gente vê aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná? Você vai falar, mas não é, né? Você bota... Não, mas o cara tá falando, mas é outra coisa, eu tô vendo por trás. Lá não tem muito isso, né? O camarada que vive no meio da floresta, que depende da água e da natureza, ele não tem meias palavras. Se ele não gosta de você, ele diz sem problema nenhum. Se ele gosta de você, ele fala também sem problema nenhum. E os problemas que ele tem, ele diz também, sem problema nenhum. Então, assim, foi um período, eu diria assim, da minha carreira jornalística, foi o melhor período. Porque são as melhores histórias. O caboclo fala, ele conta a história dele, e você sente a história dele, e você sente o que é importante, o que não é importante. Então, assim, aqui, Sudeste, Sul, a gente fala muito sobre a Amazônia, mas a gente não entende isso aqui do que é lá. E eu acho que falta isso. Então, politicamente falando, você vai me dizer assim, porque o ministro tal vai lá e fala da queimada, da não queimada, o mundo fala da queimada, da não queimada. Lá dentro da Amazônia tem gente que não tem nem certidão de nascimento. Tem gente que não sabe o que é Brasil. Eu já vi isso. Se você vai na fronteira da Amazônia com, por exemplo, a Colômbia, né? A gente vê no mapa aquela linha, né? Mas aquela linha não é nada. Ali tem famílias que moram dos dois lados, que entram e saem. Não existe colombiano e brasileiro ali existe gente da Amazônia, eles são assim, eles são da floresta. Então não importa muito se o cara vive do lado de lá ou do lado de cá, assim, entendeu? Em Letícia, na Colômbia, você tem do outro lado na cidade brasileira. A cidade brasileira é o bairro pobre de Letícia, entendeu? Quer dizer, as pessoas circulam ali normalmente. Então eu acho que é importante a gente entender que às vezes e isso é a minha sensação como quem trabalhou lá e viveu lá, em relação à Amazônia. Às vezes a gente se arvora procurador de quem vive lá, entendeu? E a gente não percebe isso. Porque a gente não vai lá, né? A gente vê também governos que poderiam estar incentivando, e a gente vê tanto incentivo aí. Por que não incentiva, então, a viagem para lá? Por que a gente vai conhecer o Rio Nilo e não vai conhecer o Rio Amazonas, que deixa o Nilo no chinelo? Entendeu? Eu falei isso uma vez com um editor amigo meu, e disse assim, cara, vai fazer uma viagem, sobe o Rio Negro. Ele, como assim sobe o Rio Negro? Sobe o Rio Negro. Ele fez. Ele foi de Manaus a São Gabriel da Cachoeira e voltou. E se eu for contar da viagem, vai ser uma live só da viagem. Ele voltou e disse, sim, foi a viagem da minha vida. Então, assim, a gente precisa entender que o Brasil não é Porto Alegre, São Paulo de Janeiro. Né? Não é, eu vou a Fortaleza para comer um caranguejo e voltar. Não. Assim, ali na Amazônia tem muita gente que depende de muita coisa, que precisa de muita coisa, mas ao mesmo tempo não está se lixando no Brasil. Isso tem também.
Então, assim, às vezes a gente acha, eles se sentem. Como assim eles se sentem? Como é que eu sei como eles se sentem? Tem que ir lá. Então, por isso que é importante. É muito significativo quando eu digo, eu fui um repórter que fazia a cobertura de 1/3 do território brasileiro. Como assim? Por que não tem 2? Por que não tem 3? Por que não tem 10? Por que a gente não ouve? Né? Então, eu acho que vai muito além de simplesmente politizar a questão da Amazônia em si. Sim, tem que estar preocupado? Sim, tem que estar. A Amazônia é importante? É importante. Mas eu acho que a gente falha em não conhecer o que realmente existe ali. Né? E isso eu não estou defendendo ninguém. Eu estou dizendo que a gente é incompetente em não olhar para a Amazônia como parte do território brasileiro de verdade. De verdade. Quem de vocês que está ouvindo agora aí fez algum plano na vida sem ser, eu vou para Bonito, eu vou para o Rio de Janeiro. Quem é que botou assim, eu vou conhecer Alter do Chão? Quem é que falou, eu vou conhecer Parintins? Quem é que falou, eu vou subir o Rio Negro e ir até São Gabriel da Cachoeira? Quem é que disse isso? Se tu vai para os outros países, tu vai para os Estados Unidos, as pessoas desbravam o país, entram nos parques nacionais, acampam lá dentro. Aqui a gente não dá bola. A grande verdade é essa. E isso é uma tristeza. Isso eu digo porque eu vivi lá. Eu sei o que as pessoas pensam. E até hoje é assim, mudou pouca coisa. Né? Então, eu acho que a gente falha como cidadão e como sociedade nessa visão. Aí, na visão, você fala assim, você falou agora da questão da violência do Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos. A violência do Rio de Janeiro, ela é uma... Eu tenho dito isso, eu digo isso todos os dias no jornal, eu falo exatamente isso que eu vou dizer. Eu digo, olha, enquanto a gente ficar só mandando polícia para a comunidade, e aí há uma outra questão também, que é uma questão perigosíssima da gente achar que ou é a polícia de um lado, ou você defende a polícia, ou você defende o bandido. Não é nada disso. Isso aí também é outro dilema falso. Né? O policial, ele faz um trabalho que ele não escolhe ir. Alguém manda a patrulha ir lá, alguém manda a operação acontecer. Então, historicamente, no Rio de Janeiro, eu estou há 20 anos aqui, mas eu não me considero carioca, eu sou um observador, eu sou uma pessoa que foi bem recebida pela cidade e tudo mais, mas assim, conhecer a alma carioca é muito eu não tenho essa audácia de dizer isso. Eu sou um gaúcho que foi muito bem acolhido e agradeço por isso. Agora, a gente vê que falta força para o Estado para levar o resto, né? Não só a polícia, porque o bandido está lá dentro, né? E só vai a polícia. Aí cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê as ações sociais? Cadê tudo que quem mora ali precisa? Cadê um plano de habitação? E aí não é só Rio de Janeiro, não é só cidade, é estado, é país. Cadê o grande plano de habitação que pode reverter um crescimento desordenado que está acabando com o Rio de Janeiro? Quando eu andei no Globocop a primeira vez, quando ele subiu, eu lembro que exatamente eu tenho essa sensação até hoje, e está na minha cabeça como se fosse ontem. Eu levantei assim, meu Deus, essa cidade está morrendo de câncer. Porque você levanta o Globocop e você vê a perder de vista na cidade, pessoal, é a perder de vista mesmo, ele some no horizonte aquela quantidade de tom, de tijolo, principalmente ali na área do Alemão, ali que você levanta, quando quem vem ao Rio de Janeiro chega pelo Galeão, né? Então vem pela linha vermelha e tal, e aí você vê ali aquela favela. Se você levantar a favela amarela, se você levantar o helicóptero ali e começar a levantar, você perde de vista, porque vai até quase a Barra da Tijuca. Então, assim, é impressionante. E a gente vê isso crescendo todos os dias. Todos os dias. Então, assim, a sensação que dá é que a prefeitura, por exemplo, como é que ela vai ordenar o solo? Não tá. Então, aqui a gente tem uma área onde o poder público atua e tem uma área onde é impossível atuar. E que a gente mostra todos os dias e diz, olha, nesse lugar aqui, onde tem uma comunidade, por exemplo, que está submetida à bandidagem, está aqui, ó, você não consegue entrar. Ontem mesmo, Coberville, tinha lá uma coisa normal todo dia. Isso é normal acontecer. O que os bandidos fizeram? Pegaram ônibus na rua, botaram no meio da rua, pegaram caminhões, foram lá, 10 caminhões, botaram na rua, largam no chão tiras, nem na guerra, tiras, pregos para não entrar, e toca fogo em outras barreiras para que a polícia não entre. E a população andando ali, fazendo de conta que não está nada. Esse é um dia normal no Rio. O começar, isso aí seria
manchete em qualquer cidade, isso aí a gente chama como quem chama assim, ó, vamos ver o pôr do sol, vamos ver a praia, agora vamos ver ali, obrigado, um abraço. E eu tenho dito, eu falo isso, a minha comunicação com as pessoas no Bom Dia Rio é esse, mais um dia no Bom Dia Rio, terça-feira está aí, vamos ver o que dá para acontecer. Boa sorte, pessoal, se abaixa, né? Se abaixa, se tiver tiroteio, se abaixa. É assim. O dia é esse. Então a gente vai vendo a sociedade, ela vai se desmanchando, né? Ela vai, o tecido social vai se desconjuntando, e isso é refletido em tudo, nas relações pessoais, isso é refletido nos negócios, no comércio, no lazer, no que você vai dizer, no que você vai fazer, no que você vai fazer amanhã, enfim, isso faz parte da cidade. Aí você fala assim, puxa, o Rio de Janeiro vive essa dificuldade. Sai o Crivella, hoje eu falei no ar ainda, falei isso, o Crivella hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi a comparação que eu fiz num comentário do Otávio Guedes, o Crivella é o barco furado e está entrando o Eduardo Paes, que é tipo uma espécie de Zeppelin que vai de acordo com o vento, entendeu? É isso. Então sai o barco furado e entra o Zeppelin voando aí de acordo com o vento onde vai soltar. E a população do Rio está desse jeito, ela está tentando achar caminhos. Eu percebo isso, ela está tentando achar caminhos, né? Dentro do que a cidade possibilita. Eu acho que já passou muito do que se é possível consertar ou não. Isso já passou, eu acho. Agora você tem que viver com uma cidade muito mais do que dividida, né? Muito mais do que dividida. Fala, Kober, o que você queria falar. Eu quero emendar nisso que o Pachal está falando, porque nosso assunto aqui é comunicação. O que o comunicador vai fazer numa cidade como essa? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai entrar se a polícia não entra? Né? Então, tem alguns casos assim. A nossa editora, que foi minha ex-aluna, a Tamires Amorim, é uma excelente editora, ela está na Globo, inclusive, tá? Ralou muito, quase morreu, enfim, teve problemas. Ela mora na Tabajaras, tá? Na ladeira dos Tabajaras, chapa quente do Rio. Tá? Ela teve vários problemas da gente dar o curso e ela não poder comparecer ao curso porque estava comendo bala. Tá? E ela, no momento que ela resolveu seguir com a missão de comunicadora, ela formou-se jornalista, tá? E foi uma excelente aluna, e hoje trabalha conosco, né? E ela lá de dentro da comunidade, às vezes, ela manda vídeos para a gente, entende? Ela mandou esses dias um shopping aglomerado, entendeu? Que, enfim, uma pessoa das relações dela lá gravou, e as pessoas completamente sem máscara, tudo aglomerado, né? Enfim, em plena Covid, sendo que ela pegou, a mãe dela pegou, tá? E ela está na segunda infecção do Covid. Tá? Então, vejam como é importante isso. Outra aluna nossa, tá? Eu dei aula numa universidade chamada Unicarioca, que é uma universidade que tem muitos bolsistas, fez o curso comigo, com o Pachel, chama Tássia. Tá? A Tássia tem um birô de informações de comunicação do terceiro setor, ou seja, de pessoas de comunidade. Ela atende maré, ela atende cachorro sentado, ela atende formiga, ela atende o que vocês possam imaginar, e ela faz matéria, e ela inclusive já fez matéria no Bom Dia Rio, né? Várias vezes, né? Antes até de ser a nossa aluna. Tá? Ou seja, o comunicador latente, ele está ali, ele tem a comunicação comunitária, ele tem a câmera dele, ele tem o jeito de fazer dele. Tá? Ele precisa só estudar e que alguém dê acesso a ele para que ele possa ser os braços. A própria Globo tem uma área muito importante, que é a área de acordos que se fazem com as comunidades, né? E com esses setores assim que são conflagrados, pessoas que são parceiros, que são o repórter cidadão. Há um tempo atrás, a gente acharia isso impossível, porque até achava improvável que a gente pudesse botar um sinal de VHS no ar. Lembram disso? Não, VHS não pode entrar no ar. Há pouco eu vi uma pergunta aqui na live sobre a publicidade. Eu sou publicitário também.
né? Eu apanharia de relho o diretor da MPM Propaganda, na qual eu trabalhei, se eu fizesse um comercial em VHS, né? Hoje, você pode fazer um comercial com celular, e tenho visto muitos com um razoável nível de qualidade, em que a forma, né, ela é menos importante que o conteúdo, né? Então, assim, o que acontece, por exemplo, num estado em que as pessoas não podem sair de casa, que as pessoas não podem se encontrar, o repórter não pode ser repórter, o produtor não pode produzir, né? Nem o motorista pode levar a equipe até o local. Ela conta com o jornalismo local, ela conta com as pessoas da comunidade, entende? Então, esse é um olhar importante, é fundamental para que a gente saiba o futuro próximo. Eu tenho horror da impressão novo, dessa expressão novo normal. Novo normal não será jamais, porque se for normal, ele é mediano, ele é medíocre, ele vai parar no meio do caminho. Não tem novo normal. O normal é sempre reinventado, o tempo todo, sabe? No momento que a gente estiver no meio de uma mudança, de uma crise violenta como que estamos, em que nos é caçada a palavra, em que colegas apanham de cacetete no meio do nada, ou seja, o cara tomou uma paulada esses dias no meio do nada porque ele estava se dirigindo para uma coletiva, tá? Em que uma bala fura um casebre e mata uma criança dormindo na cama. Como é que a gente faz? Entendeu? Como é que a gente reporta isso? Eu vi várias vezes os colegas do Fachel chorando lá. Silvaninha, Priscila, né, Helder, sabe? Porque você vai dar uma notícia que a pessoa não tem mais como segurar. Então, assim, o novo comunicador, ele é muito humano. Apesar da vida estar hard, a vida estar dura, o novo comunicador, ele é muito humano. Ele precisa tirar frescura da iluminação, do ring light, e tem que voltar a olhar para dentro da notícia. É isso que eu acho. Eu queria complementar aí, porque eu falei da Amazônia, daquela ligação de compreender as pessoas, falei do Rio, dessa coisa. O Cover captou bem, né? A gente faz isso quando termina o Bom Dia Rio, a impressão que dá que tem um piano nas costas. A gente vive o jornal de verdade, né? E não é um jornal só tragédia, não. Se vocês quiserem assistir, vocês vão ver que, por incrível que pareça, com as notícias que a gente dá aqui, o que o povo mais gosta é da alegria que a gente leva para elas. Então, assim, a gente mistura isso tudo e entrega de um jeito que a pessoa se diverte, que a pessoa se sente feliz, que a pessoa gosta. Então, a gente, assim, não é só bomba, desgraça, e tem muito disso, mas a gente tenta fazer de uma maneira que o camarada não saia, que ele receba a informação e que não saia arrebentado. Mas a gente sai, né? A gente sai bastante arrebentado. Aí, tem uma coisa muito engraçada que até eu, pessoalmente, não entendi até hoje, mas as crianças adoram o Bom Dia Rio, porque eu não sei, né? Mas a gente recebe muita mensagem das crianças gravando e mandando e tal, e elas enxergam a impressão que dá, a gente aprende isso na faculdade, a impressão que dá é que elas fizeram a conexão de que realmente está dentro de casa. A gente fala muito, né? Televisão, você está dentro da casa da pessoa, e a gente está de verdade, a gente conseguiu isso de verdade, a gente está realmente dentro, e quando eu ando na rua, é impressionante, né? As pessoas me tratam como se fosse mesmo alguém, muito além do que só o cara que apresenta, né? Tem essa cumplicidade, existe, isso a gente conseguiu, é uma conquista. E a última coisa, né, as três partes, nos Estados Unidos, né, eu passei 2 anos lá como correspondente, e eu acho o seguinte, a função de um correspondente, ela é muito importante, porque você precisa fazer tudo isso, você precisa viver o local, mas não adianta viver o local e contar pelo que as pessoas de lá estão vivendo, não interessa, você está lá para tentar passar qual seria o olhar do brasileiro sobre aquilo, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tenta fazer, né? E procurar essas histórias voltadas para o olhar do brasileiro. Eu lembro, Juma, assim, é muito fácil você fazer ali, ver o que está sendo no New York Times, o que está sendo no Washington Post,
ir atrás e tal. Mas eu lembro de uma reportagem, gostei muito de fazer isso, que é o seguinte, na época que eu estava lá, isso era o Bom Dia Brasil. Uma reportagem simples e tal, mas tem muito a ver com a função do correspondente. Era uma época onde estavam se discutindo muito a presença dos estrangeiros e tal, e blá, 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 em 2009, por aí. E aí eu recebi uma mensagem de um brasileiro de Massachusetts, e aí eles estavam se formando numa escola de ensino médio deles, no high school deles, e aí eles queriam se formar, e eles tinham que ter uma roupa lá, porque lá a formatura do high school é uma coisa assim, tipo, bem preparado, é uma formatura importante, enfim, muito mais importante do que o nosso segundo grau de ensino médio, mas para eles significa uma coisa grande, é uma passagem, né? São vários ritos de passagem que a cultura deles tem, um deles é a formatura no high school. E aí os brasileiros queriam estar com toda aquela roupa, uniforme, não sei o que e tal, mas com um lenço verde e amarelo. E o diretor da escola disse que não, proibiu eles se formarem, porque o argumento dele era o seguinte, que se hoje seria lenço verde e amarelo, amanhã pode ser uma suástica. Olha como é que era o argumento do diretor. E os alunos não concordaram, e o diretor disse, se vocês usarem, vocês serão expulsos. E ser expulso lá é uma coisa muito grave, porque a expulsão te impossibilita, praticamente, de entrar na universidade. Né? Lá não é que, né, assim, você faz um vestibular, não, é sua ficha, sua vida, né, seu histórico e tal. E você ser expulso de uma escola praticamente te joga nas universidades mais piores que existem, ou quem sabe faz. Bom, eles enfrentaram o diretor e fizeram uma votação entre os alunos, e os alunos votaram dizendo que sim, que eles deveriam fazer, e aí a comunidade se voltou contra o diretor, e eles conseguiram se formar com os lenços, e tinha essas imagens, tinha tudo. Então o que eu fiz? Eu fui contar essa história, para nós, para eles, não saiu em lugar nenhum. Lembra que eu falei no início? A notícia depende do veículo e do público, né? Então você tem que pensar nisso. Você tem que fazer a TV da tela para fora. Tá? Marcela Leão, um abraço, está saindo aí já. Da tela para fora. Então, quando você me pergunta, Fábio, sobre essas coisas atuais que estão acontecendo nos Estados Unidos, aqui na Sônia e tal, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que estar muito atento sempre a tudo, a questão de Donald Trump para lá, de Biden para cá, da divisão, do que aconteceu lá, está refletindo aqui. Eu acho que a missão do jornalista é estar atento. E sim, ter opinião, sim, ter crítica, sim, mas estar preparado acima de tudo, sendo a favor ou contra. Né? Não interessa se for, eu gosto do que o Trump está fazendo, eu gosto do que o Biden está fazendo, eu gosto do que o Bolsonaro está fazendo, eu concordo com o que o Lula está fazendo, enfim. Independente disso, a gente precisa tirar isso do lugar e precisa contar as histórias. Porque é só desse jeito que a gente vai conseguir ser o que eu falei lá no início, de ser o fiador da notícia. É só desse jeito que você consegue atingir a credibilidade que você está atrás, né? Nada impede, atenção pessoal, nada impede de você fazer a sua carreira querendo ser um jornalista especializado na esquerda e ali você se comunicar ou falar para a esquerda. Nada impede de você ser um jornalista de direita, nada impede de se comunicar e falar para esse público que também está querendo informação. Nada impede de você ser um jornalista segmentado, nada impede. Não existe essa história de que o jornalismo tem que ser de esquerda. Eu acho que tem muito, eu acho que muita contestação vem muito, mas o mais importante é que você saiba que você, não interessa o público que você está falando, você precisa apurar. Você precisa informar. Notícia não é o que você gosta. Notícia não é o que a pessoa gosta de ouvir. Notícia é o que você está reportando. E aí, não importa para que lado a responsabilidade do jornalista é essa, de você ser equilibrado, de você ser capaz de contar a história para qualquer pessoa. Né? Eu acho que o desafio é o seguinte, olhar para dentro e dizer assim, você é um jornalista? Ok, todo mundo tem a sua ideologia, todo mundo tem a sua carga, e isso é impossível de tirar.
Não tem como. Não existe reportagem isenta. Não existe reportagem que diga a verdade. A verdade é inatingível e você busca a verdade. A isenção é muito difícil porque a gente aprende na faculdade, sempre que você vai fazer qualquer conteúdo, você despeja a sua ideologia nela, então você vai mergulhar naquilo e vai sair a maneira como você falou, a palavra que você escreveu, a maneira como você editou, mas é preciso buscar a isenção. Então, o bom jornalista faz isso, busca a verdade, busca a isenção. E à medida que você fizer disso a rotina do seu trabalho, você deixa para o outro chegar às conclusões. E eu acho que o momento maior da prática do jornalismo é quando você consegue contar a história e quando você consegue observar a pessoa chegando a alguma conclusão. É para isso que a gente não está aqui para convencer ninguém de nada. A gente não está aqui para defender um lado ou outro. Não é proibido. É uma escolha, você pode fazer. Mas o que a sociedade precisa hoje, sim, é do fiador da notícia. É do fiador do que está circulando por aí. Porque o que mais tem hoje, com o advento e com a chegada para ficar, porque não vai sair das redes sociais, é que você se torne o farol. Né? O jornalista é isso, é o farol no meio da tempestade. E é assim que a gente tem que ser visto. Acho que não sei se eu respondi o que você queria. Perfeito, Fachel, perfeito. Bom, a gente está quase chegando a uma edição do Bom Dia Rio, né? 1h35. Eu sei que o Bom Dia Rio tem 2 horas, com os intervalos. Papo bom pra caramba, e a gente sabe que o Kober ainda tem, né? O Kober tem que fazer aquele fechamento com chave de ouro, porque, como eu disse, ele é praticamente o nosso anfitrião, porque é o mais antigo da turma do IPA aqui, né? Eu só queria, então, agradecer, professora Valéria, a oportunidade de estar conversando com essa turma, porque são tantas visões distintas, né, que a gente, no dia a dia, a gente tem se acostumado, e o jornalismo precisa ter posicionamento. O posicionamento não é sempre necessariamente a opinião, né, escolher lados, enfim, até porque a gente é termômetro dessa polarização em que o país se encontra. Mas nesse sentido, né, da gente estar bem informado e da gente bem informado. Acho que esse é um reforço da essência que a comunicação social teve. Tinha tanta coisa para a gente falar, mas tinha tanta coisa que eu acho que vai precisar de outras ocasiões, né, Prof. Val? Com certeza, Fábio, uma aula e tanto, né, com convidados tão ilustres. Fica aqui o nosso convite, né, para outras oportunidades. Espero que presencialmente, né, a gente sabe que vocês têm um curso muito legal, e a gente gostaria muito de ser parceiro para trazê-los de volta ao Sul, para compartilhar todos esses conhecimentos, todas essas visões, né, sobre a nossa área, sobre a área da comunicação. A gente fala bastante do jornalismo, mas a gente sabe que tem toda a questão também da publicidade por trás e de toda a sustentação econômica disso que o Kober e o Fachel também levantaram aqui com a gente. Então, pessoal, eu quero agradecer muito ao Fachel pela disponibilidade. Eu não vou dizer quem me disse isso, tá, Fachel? Porque eu não revelo minhas fontes, mas dizem que tu dorme com as galinhas e acorda com o galo, né? Em função dos teus horários lá com o Bom Dia Rio. E a gente agradece muito essa tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de bater esse papo. Ele nem vai dormir hoje, Val. Eu acho que não, acho que ele vai virar já para ficar direto, né? E o Kober com todas as suas histórias. E o Kober com todas as suas histórias. Então, meninos, sintam-se à vontade para voltar e para compartilhar esses conhecimentos que vocês têm conosco. O Universo IPA, ele é um evento permanente. Esse dia eu estava conversando com o professor Marcos, nosso reitor, e a gente chegou a essa conclusão que o Universo IPA, uma das coisas boas dessa pandemia foi a gente criar esse espaço de troca, de interação, e ter agora essa possibilidade de conversar com quem a gente quiser, no lugar do mundo que a gente quiser. E isso nos aproxima e nos faz aumentar as nossas relações, isso é muito bacana, né? O Kober, antes de eu fazer o encerramento, né? Fachel, quero te agradecer, depois eu vou passar a palavra para o Kober, para ele quer fazer a despedida, e aí depois volta para mim, para eu poder fazer o encerramento da live, e também trazer alguns números importantes de toda essa ação que a gente teve aqui junto do IPA e dos cursos de graduação da instituição. Fachel, obrigada. Valeu, muito bem. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que legal o Fachel travou. Juntos, com certeza, outras vezes.
Obrigada, querido. Kober, contigo agora. Tudo bem, então, eu estava deixando a minha deixa, já temos 2 câmeras exageradamente preparadas, e falar que é o seguinte, pessoal, o pessoal da publicidade está junto, tá? A gente falou pouco da publicidade, mas o Fachel, por exemplo, é filho de publicitário, faz publicidade também, tá? Eu sou publicitário e jornalista. Mais do que nunca, é fundamental que a gente tenha campanhas criativas e campanhas diferentes. Não é só bote a máscara, porque a máscara ela pode ser colocada aqui e pode ser colocada aqui e pode ser colocada aqui. Então, acho que a publicidade e o jornalismo se entrelaçam. Houve um tempo em que eu estudava enfim, nos primórdios da comunicação, e um professor meu, que recentemente falecido, Kleber Ferreira, que lamentavelmente faleceu de Covid, né, há pouco tempo, falava para a gente assim, olha, você tem que procurar a melhor maneira de dar essa informação. Se ela for publicitária, se ela for jornalística, ou se ela for produto de relações públicas, não importa. Você tem que achar o melhor viés para isso acontecer. Então, em homenagem ao Paulo Jovem, a Tanara Baucha de Cascavel, e né, o pessoal que eu estou vendo aqui na live, de todo o Brasil, Santa Maria da Boca do Monte, né? Eu não sei mais quantos lugares, Nova York, aqui, tá? Que eu estou vendo. Eu vou terminar com uma coisa bem prosaica, tá? Que é o espírito ipaense. Eu vou convidar vocês a ouvir isso aqui. É o hino do IPA! É o hino do IPA, pô! Muito obrigada pela homenagem, a gente agradece demais a presença de vocês. Tá. A nossa instituição vai fazer... Deixa eu dizer uma coisa importante. Deixa eu dizer uma coisa importante. Ó, peraí, cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Só para uma boa notícia, tá? Cadê? Eu estou vendo ali a lista de pessoas que se inscreveram. Todos vão ganhar. É só esperar chegar pelo correio. Olha só, muito obrigada, Fachel. A gente estava ali com um sorteio de 3 exemplares e agora a gente chega, então, né? Tu te inscreveu, Fábio Beto? Perdi a oportunidade, fiquei aqui observando. Agora é tarde, agora é só quem se inscreveu, agora é tarde. Querido, muito obrigada. Agora, só quem inscreveu até agora, não adianta depois, né? Quem inscreveu até agora vai ganhar em casa. Gente, muito obrigada, Fachel, pela gentileza, Kober pela homenagem, por fazer essa amarração junto ao professor Marcos, né, e trazer o Fachel para conversar com a gente. A gente está encerrando, então, o Universo IPA. Foram 18 ações desde o dia 23 de novembro, onde os cursos se mobilizaram para trazer eventos, lives, meetings, happy hours. A gente deu vários nomes para esses momentos de interação, para apresentar a nossa instituição. Ao todo, o IPA, para vocês terem uma ideia, o nosso Facebook ele tem cerca de 25 mil seguidores, tá? Nesses últimos dias, a gente alcançou, com esse movimento, 53 mil pessoas e tivemos quase 9 mil engajamentos. Isso é importante para mostrar que a educação superior é algo importante e necessário para uma construção melhor, para uma sociedade melhor, né? E o IPA, com toda a sua tradição e força, né, Kober, está junto nesse processo para trazer oportunidades para quem quer ingressar no ensino superior e buscar uma qualificação. A gente agradece todos os professores que participaram, os convidados, os coordenadores, a nossa reitoria, a professora Andréia, nossa coordenadora de graduação, o professor Marcos, nosso reitor. A gente encerra a noite de hoje com muito orgulho e com muita satisfação de ter sido o curso que
trouxe o último evento agora, nesse ano de 2021, e a gente espera de 2020, em 2021 está de volta. E Fachel e Kober, espero muito vocês aqui para ver o pôr do sol do IFA, mais lindos em breve, que tem. novidades. Sim, e virem aqui comer as nossas batatas fritas e os nossos roladinhos de salsicha, que são, ó, a especialidade da praça de alimentação. Gente, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que seguiu aqui o nosso bate-papo. Fiquem com Deus, boa semana para todo mundo e que venham boas notícias por aí. Tchau, obrigada. Kober, professor Fábio, valeu mais uma parceria. Tchau, tchau, gente.